Após ser teleportada por um mundo devastado, Capitã Marvel precisa ajudar seus amigos de outra realidade. E depois de uma breve reunião, ela fica sabendo o que aconteceu com o planeta e como seus amigos foram mortos na guerra. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje, além de prosseguirmos com a saga Capitã Marvel Novo Mundo, também iremos saber o que aconteceu com os heróis daquele mundo que estão mortos. Capitã Marvel, a queda dos heróis do Velho Mundo. E se você não viu os vídeos que antecedem essa história, os links estarão na descrição. Ou se preferir, procure a playlist chamada Capitã Marvel Saga Novo Mundo. A história possui o roteiro de Kelly Thompson, desenhos de Lee Garbett e Belen Ortega e editor-chefe C.B. Cebulski. Foi publicado em 2021 e corresponde à revista Capitã Marvel Volume 10, número 23. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Após chegar na base subterrânea que se tornou a morada dos heróis depois da catástrofe, Capitã Marvel conversa com sua melhor amiga Jessica Drew em seu quarto até ser chamada para uma emergência na entrada do local. E quando vai conferir, se depara com o herói Luke Cage daquele mundo no qual todos pensavam que havia morrido. Ao ver aquele homem, Danny Cage, que é sua filha, fica impressionada e corre até ele. E quando se aproxima, toma um tabefe. Mas antes de cair no chão, Carol a segura e diz que ele está sendo controlado. Com isso, Danny pergunta o que eles podem fazer e Capitã informa que eles devem deixá-lo ir embora depois do recado e que depois irão trazê-lo de volta. Então o Luke informa que a chegada da Capitã Marvel do Velho Mundo despertou o interesse de Ove e que está ali para fazer um cordial convite para ela fazer uma visita ao seu lar que fica nos destroços da velha Biblioteca Pública de Nova York. E tal oferta irá expirar em 24 horas. E quando ele dá as costas para ir embora, Carol pergunta o que significa tudo aquilo e Luke diz que tudo será explicado quando ela chegar. Contudo, antes dele sumir da vista de todos, Carol pede para Rhodes ficar invisível e o seguir de longe para ele não perceber. Pouco tempo depois, Carol olha para sua nova equipe perguntando se todos estão de acordo e a tropa de super-heróis se mostra unânime em dar a resposta positiva enquanto fazem uma pose de grupo muito maneira. Alguns minutos depois, Emma informa que existem outras equipes de reconhecimento muito poderosas que estão lá fora, porém, não devem voltar tão cedo. Mas Carol diz que no momento o grupo que já está lá já é o suficiente. Porém, a mutante de cristal pede para Carol não pedir para ela ir, mas Capitã insiste. Com isso, Emma informa que existe mais uma pessoa que ela precisa conhecer antes deles partirem. Em seguida, Danny Cage aparece e diz que também irá. No entanto, Carol diz que ela não pode ir, pois precisa de pessoas fortes para proteger a base, além de seu estado emocional por ter visto seu pai ser um risco. Com isso, a menina obriga a loirinha a prometer que ela irá trazer seu pai de volta e a heroína faz a promessa. Pouco tempo depois, as duas poderosas loiras entram em uma oficina e uma mulher que estava trabalhando levanta sua máscara de proteção. Com isso ficamos sabendo que a própria se chama Bridget e que é filha do Thor, o deus do trovão. Então Carol se aproxima e explica que seu grupo foi convidado para uma possível armadilha e precisa de sua ajuda. Contudo, Bridget recusa dizendo que não é uma heroína. Ao ouvir aquilo, Capitã Marvel conta que já conheceu muitos heróis que diziam o mesmo sobre si mesmo.
pois essa palavra, além de ser pesada, não deixa muito espaço para a fragilidade humana. Entretanto, não está precisando de heróis, e sim de pessoas que fazem a diferença. E antes de partir, a heroína informa que partirão à noite caso ela mude de ideia. Enquanto a filha do príncipe de Asgard observa as duas partindo, Emma Frost elogia o discurso da capitã. Porém, a mesma informa que se Bridget não quer estar com eles, talvez não seja tão boa assim. No entanto, Emma diz que já a viu em ação e que ela fará toda a diferença se for junto. Ao anoitecer, Carol, já reunida com a equipe, informa que o Rhodes não conseguiu nenhuma informação relevante seguindo Luke Cage e que seu comportamento bizarro indica que ele estava sendo controlado remotamente. Em seguida, ela pergunta se alguém quer desistir e Emma se manifesta. E quando Carol nega seu pedido, a Mulher de Cristal diz que ela é um pesadelo. E antes deles seguirem viagem, Bridget aparece perguntando se está atrasada e Capitã informa que ela chegou bem a tempo. E quando se aproxima, a loira atlética informa que não possui o Mjolnir. E Carol diz que mesmo assim ela é bem-vinda. Enquanto eles caminham, Capitã Marvel fica pensando que tudo aquilo está acontecendo rápido demais, já que está naquele mundo há menos de um dia e já está liderando uma equipe que mal conhece rumo ao desconhecido. E para piorar, tudo é um completo mistério, pois não tem ideia de como chegou ali, não sabe por que aquilo aconteceu e muito menos se pode ser desfeito. Além de também estar preocupada com seus amigos que deixou para trás na sua realidade. Com isso, ela conclui que aquele mundo precisa muito de ajuda e que aqueles heróis são simplesmente incríveis por sobreviverem por tanto tempo àquele mundo tão hostil. E depois de algumas horas de caminhada, Carol sugere a eles descansarem um pouco antes de seguir em frente. Então eles param para uma refeição em algum lugar fechado e Capitã pede para um deles contar o que aconteceu para aquele mundo ficar daquele jeito. Com isso, Fusão informa que a maior parte daquela equipe era bebê ou nem tinha nascido na ocasião. Então, os únicos presentes que poderiam explicar seria ele ou Emma Frost. Mas como a loirinha de cristal não estava afim, ele começa a contar. Então vemos um flashback dos heróis lutando contra uma ameaça alienígena. E conforme o relato, ninguém sabia de onde aqueles extraterrestres vieram ou o que queriam. Desse modo, todos os heróis lutaram bravamente 2 guerras pensando que cada uma era a última. E no fim da primeira, com a vitória dos humanos, todos os grandes grupos tiveram suas perdas. Vingadores, X-Men, Inumanos, Quarteto Fantástico, Guardiões, Campeões, Fugitivos e vários outros. Entretanto, mesmo com tantas perdas, ainda havia esperança, pois a maioria ainda estavam vivos e todos pensaram que tudo tinha acabado. Com isso, as pessoas seguiram com suas vidas e a maioria dos heróis daquela equipe presente nasceram naquela época. Porém, a Segunda Guerra veio de forma súbita e os ataques foram tão furiosos que matou a maior parte dos que sobraram da Primeira Guerra. E quando os mocinhos presenciaram o Thor morrendo, perceberam que estavam totalmente perdidos. E para piorar, uma misteriosa doença também apareceu. E embora a princípio ninguém tenha feito qualquer conexão com a invasão, com o tempo a ligação acabou se tornando óbvia. E pouco tempo depois, as bombas nucleares se encarregaram de dizimar o pouco que sobrou. E mesmo com os heróis dando tudo de si para evitar aquele tipo de medida, todos sabem que pessoas assustadas têm dedos pesados. E embora toda aquela destruição não iria fazer muita diferença, Fusão acredita que os políticos fizeram aquilo apenas por despeito, pois o velho pensamento de que se nós não podemos ter o mundo, então ninguém o terá, provavelmente circulava na mente dos poderosos. Diante de tudo aquilo, os poucos sobreviventes foram obrigados a ir para o subterrâneo que foi construído por Magneto, e tudo só foi possível porque os heróis que restaram se esforçaram além dos seus limites.
Assim como a armadura que manteve seu escudo sobre o grupo por mais de 1 ano sem descansar, quase morrendo no processo, radiação que absorvia e direcionava o máximo de resíduos radioativos, Mulher-Aranha se aventurou por todos os cantos procurando por recursos e sobreviventes, e mesmo com sua imunidade à radiação nuclear, ela acabou se forçando demais e isso quase a matou. Contudo, nem todos conseguiram sobreviver. Magneto, por exemplo, não aguentou tamanho esforço no processo de construção do subsolo e acabou morrendo. E depois de anos sobrevivendo da melhor maneira possível, algo começou a acontecer com o Sol e o fim de tudo ficava cada vez mais próximo. Contudo, por um milagre eles conseguiram chamar a Capitã Marvel daquele mundo que estava no espaço e ela apareceu em pouco tempo. E assim que a mesma percebeu que o Sol estava morrendo, sem pensar 2 vezes, ela conseguiu consertar o Sol se sacrificando no processo. Em seguida, voltamos novamente ao presente e Carol diz que sente muito por não ter chegado mais cedo e pergunta se eles descobriram quem eram os aliens e de onde vieram. E Emma responde que ninguém soube e talvez eles nem fossem aliens, já que esse foi o termo que todos usaram por desconhecerem completamente o que eles eram e provavelmente nunca saberão. E complementa que talvez seja melhor não remexer o passado e sim focar no presente e no futuro. E antes de alguém falar mais alguma coisa, Bridget é subitamente sugada para longe dali. E rapidamente vemos que foi um tentáculo que a pegou. E antes do monstro começar a devorá-la, a neta de Odin mete o martelo no bicho. E Carol tenta ajudar lançando uma rajada. Enquanto isso, os outros fazem o que podem. E graças a flechadas de Kate e Sora, Emma e Fusão conseguem arrancar alguns tentáculos do monstro. Porém, a criatura é forte o suficiente para continuar atacando. E depois de muito sufoco, Carol tem a ideia de concentrar grande parte da sua força em seus dedos e prepara um ataque usando seus raios de forma mais focada. Dessa forma, ela consegue rasgar o monstrengo ao meio de forma cirúrgica, diminuindo o risco de atingir alguém da equipe. E quando o bichão morre, Carol pergunta para Emma se é possível que aquilo tenha sido uma armadilha de Ove, e ela diz que não faz ideia, pois aquele mundo já é naturalmente perigoso. E quando a equipe se recompõe, Capitã fica pensando que tem algo vagamente familiar naquela criatura. Muitas horas de caminhada depois, Carol pede para Rhodes ficar invisível para eles terem pelo menos um elemento surpresa. E quando a menina pergunta quando ela deverá parar, a heroína diz que ela irá saber, pois tem bons instintos. Em seguida, Carol começa a conversar com Emma sobre a equipe. E quando elas finalmente chegam, se deparam com um homem muito parecido com o príncipe Namor e o mesmo diz que se chama Ove. E dá as boas-vindas para a equipe dizendo que aquele lugar se chama Nova Atlântida. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. E como já perceberam, essa saga está muito longe de terminar. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.